É uma alegria estar aqui com vocês. Queria estar aí presencialmente, mas logisticamente não funcionou. Quem sabe numa próxima a gente não se encontra, né, presencialmente. Estou aqui com minha farda do Invisible College. Para quem não conhece, o Invisible College é uma escola para nativos digitais, uma escola de teologia, e é uma alegria também ter Camila conosco. Por isso que ela perguntou se as leituras estão em dia ou atrasadas. Porque, enfim, estudantes sabem, né? Universidade. E é o tema que a gente vai falar um pouco hoje. A gente vai falar sobre tanto sexualidade como o estudo, né? Os estudos, as pesquisas, as universidades. Como é que esses temas se correlacionam? Se tiver a possibilidade, Camila ou Elton, de colocar, não sei, um celular para eu ver a galera, ou então virar a câmera do notebook para o povo, para poder ver eles. Agora que eu pensei nisso, porque, enfim, né, para sentir um pouco mais a interação com o pessoal, mas a gente vai caminhando aqui. Então, nossa conversa hoje vai ser sobre sexualidade e universidade. Eu vou tentar dividir aqui o tempo em semelhante. Não sei se dá certo, né? Virar para eles aí. Vocês estão melhor que eu, vocês estão no ar-condicionado, gente. Que é isso? Agora que eu reparei, eu só tô aqui com o meu ventiladorzinho de guerra. Ótimo. Já dá para ver alguns aí. Então, a gente vai tentar dividir aí o tempo. Vou tentar fazer essa introdução na temática da sexualidade. E aí a gente vai tentar ir inserindo a questão da universidade nesse contexto. E o texto que eu gosto muito de trabalhar em cima dele e que vai servir para as duas áreas, tanto para a sexualidade quanto para a universidade, é o texto de Lucas 10:17, que é um resumo dos mandamentos, né? Na conversa de Jesus lá com o cara que depois ele vai contar a parábola do bom samaritano, que diz assim: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente. E ame ao próximo como a si mesmo. Quando a gente vai analisar um pouco do tudo que a gente faz na nossa vida, por que a gente vai na igreja, por que a gente serve na igreja, por que a gente se relaciona com as pessoas, por que a gente trabalha, por que a gente estuda, tudo isso tem que ser a base nesse texto, porque a gente ama Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força e de toda a nossa mente. Porque a gente ama o próximo como a nós mesmos. Ou a gente deveria estar fazendo isso, né? Então, já foi apresentado, não tem necessidade de me apresentar aqui. É, nós vamos falar um pouco hoje sobre alguns conceitos dentro da teologia que vão nos ajudar a entender um pouco sobre o que é sexualidade, que é o conceito de imago Dei, que é a imagem de Deus, teologia do corpo, a sexualidade mesmo em si, identidade, que também está no nosso tópico de conversa hoje, e um pouco dessa teologia do autoconhecimento e sobre universidade. Eu não sei quantos de vocês conseguem fazer a leitura desse QR Code aí. Eu não sei se vai ser viável a gente fazer isso. É, eu queria que, se tiver dando para fazer, vocês fizessem. Se não tiver dando, vocês me comuniquem que eu corto essa parte. Mas como a gente não está presencialmente, esse Meet aí é para a gente. Eu quero saber o que, é que vocês pensam quando a primeiras palavras que vêm à cabeça de vocês quando vocês pensam sobre sexualidade. Se não for possível, alguém avisa aí.
diz que não dá certo. Eles estão conseguindo, Jennifer. Só um Então, instante. Danos. tá chegando. Muito bom, gente. Aí vocês não fechem esse link que eu ainda vou usar ele, tá? Daqui a pouco. Não fecha, deixa no celular depois. Não fecha a tela. Para vocês não terem que ler novamente o código. Ótimo, eu vou começar a compartilhar aqui o que vocês já mandaram. Para a gente saber o que, é que vocês estão pensando sobre o assunto. Então, vocês compartilharam, né? Qual a primeira coisa que vem à cabeça quando vocês pensam em sexualidade? Identidade, homem e mulher, relações sexuais, dúvida. Não, interessante, gostei dessa sinceridade aí. Preconceito, homoafetividade, pecado, abuso íntimo, pessoal, gênero, desigualdade. Muito bom, gente, muito bom. Tem a ver com quase tudo isso aí. Tem a ver com tudo isso aí, na verdade. E aí a gente vai construir um pouquinho em cima também disso que vocês compartilharam. Olha, entramos alguma coisa aí, preconceito, projeto de Deus. Muito bom. Deixem aberto que daqui a pouco a gente vai fazer outra rodada. Agora deixa eu voltar aqui, compartilhar essa aí. Eu quero começar compartilhando com vocês uma citação de Nancy Pearcey, que é uma teóloga, que eu gosto muito dela, que ela diz assim: é emocionante pensar que Deus quer mesmo se relacionar conosco em nosso corpo, amando o nosso formato e tamanho específico, as nossas peculiaridades corporais, a nossa aparência física. Deus quer amar-nos e interagir conosco não apenas espiritualmente, mas também em nosso ser integral. Muitas vezes a gente vai vivendo nossa fé cristã cercado de achando que sexualidade está relacionado mais a questões não espirituais. Mas isso é um grave engano que faz a gente perder de experimentar muita coisa que Deus projetou para que a gente vivesse. A primeira coisa que eu queria falar com vocês é sobre um assunto muito importante, que é sobre teologia do corpo. Não há como falar sobre sexualidade sem falar sobre teologia do corpo. E não há como falar sobre teologia do corpo sem falar sobre cosmovisão cristã. São assuntos que estão totalmente entrelaçados, porque, veja, se a gente tem uma cosmovisão e uma perspectiva, uma visão sobre o corpo que não é bíblica, provavelmente a nossa visão sobre sexualidade não vai ser bíblica. Com isso, a gente vai perder muito do que Deus nos deu. Como a Nancy Pearcey fala na citação, Deus ama a gente da forma como Ele nos fez, com os tamanhos específicos, com o tipo de cabelo que Ele nos fez, com a nossa altura, com todas as peculiaridades da nossa personalidade. Então, Ele nos ama da maneira como Ele nos fez. Tudo isso foi muito bem projetado e tecido por Ele, como aquela música de Estênio Marços que fala do tapeceiro, né? Então, Deus nos projetou dessa maneira. O Salmo 139 também fala disso.
quando a gente vai pensar na nossa sociedade, da forma como ela vê o corpo, a gente vai ver que dentro da igreja a gente está vendo o corpo da mesma forma que quem não é crente está vendo. Por quê? Deixa eu mostrar aqui uma imagem para vocês. Geralmente, a gente. Isso aí é um homem e uma mulher, tá? Peguei as imagens, desenhos. Geralmente, a gente tem uma perspectiva do andar de cima e do andar de baixo sobre a vida. Por quê? Na parte de cima do corpo, aqui, ó, da cintura para cima, a gente vai ter as coisas boas, o pensamento, o coração, a gente vai ter aí atrelado à alma, atrelado à mente. Então, aqui, daqui para cima, a gente não peca. É como se fosse assim. E da cintura para baixo, que vão ter os órgãos ditos sexuais para a maioria, que em cima também tem, mas as pessoas não atrelam a isso. Quando pensa da cintura para baixo, é a parte que peca. Então, é o andar de baixo. Nossa sociedade vê as coisas assim. Eu não sei quantos de vocês sabem, mas isso é uma visão gnóstica, né? É uma visão platônica do corpo, do cara lá, Platão, que a gente estudou no ensino médio. Então, isso não é uma visão bíblica do corpo, mas na igreja a gente repete a mesma coisa. E aí, como é que a gente faz isso na igreja? A gente atrela as coisas do andar de cima, separando esses dois andares, como as coisas boas da alma, as coisas do espírito, o sagrado, as coisas espirituais, as coisas que a gente faz na igreja. Então, o trabalho do pastor, do missionário, tipo eu, sempre são considerados mais espirituais. Então, estudar, ir para a universidade, ou trabalhar num call center, num shopping, em qualquer canto, para a maioria de nós não é considerado espiritual. É como se fosse do andar de baixo, das coisas do corpo, das coisas terrenas, das coisas más, profanas. Então, nossa, muito ruim, eu tenho que ir para o trabalho, então eu tenho que me dedicar às coisas seculares. A gente tem esse olhar dualista, dividido em dois andares, e isso também se aplica ao corpo. E essa não é uma perspectiva bíblica. Por que, que isso não é uma perspectiva bíblica? Porque a Bíblia, se vocês prestarem atenção, ela tem uma narrativa. Não sei quantos de vocês já leram a Bíblia do início até o final, mas a gente vai ter ali Gênesis nos contando como é que as coisas começaram, o que é que Deus queria para a gente, né, na criação. E aí a gente vai ter, depois, no menos de no terceiro capítulo, a gente já vai ter a queda. Então, o homem e a mulher, eles pecam, né, fazem aquele negócio todinho, tem a queda. E só que nesse momento de queda, naquele mesmo capítulo, já existe a promessa de redenção. Só que essa redenção, ela só acontece com Jesus. E a gente vai ter a consumação. Então, se vocês pararem para analisar bem, a história transmitida na Bíblia não é entre coisas boas e coisas ruins, mas coisas que Deus criou, coisas que caíram e coisas que Deus vai restaurar. Então, quando a gente olha para o corpo, ou quando a gente olha para a universidade, quando a gente olha para a sexualidade, quando a gente olha para várias questões da existência, a gente tem que olhar para elas como: tá aqui o corpinho da pessoa, tá? O rapaz e a moça aí. Então, a gente tem que olhar para eles na perspectiva de que é um corpo que foi criado por Deus, mas que tem a possibilidade, diante da queda, de pecar e vai cair, vai cometer pecado. Mas o que é que esse corpo precisa? Se a gente tiver uma perspectiva só de bom e mal, quando a gente pensa que é mal, a gente só quer destruir o corpo, né? Então, destrói o corpo, tá resolvido, a gente não vai mais pecar, tá tudo certo. Só que não. Quando a gente tem uma perspectiva bíblica, a gente olha para esse corpo, a gente vai pensar, foi criado por Deus de uma forma boa, só que o pecado contaminou. Então, o que, é que a gente quer agora? Redimir. Quando a gente olha para uma perspectiva bíblica, a gente vai olhar pela perspectiva da salvação e da obra de Jesus, que Jesus pode fazer através desse corpo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo clássico aí do assunto muito recorrente. Pessoas que, por exemplo, consomem pornografia. Então, se a gente tem uma visão só dualista de que é bom e mal, e a gente olha só aquilo, não, pecou, não tem mais jeito, acabou, se consumiu pornografia, não tem mais jeito na vida, não tem mais o que fazer, tal. E cadê Jesus, gente, para salvar? A gente elimina a perspectiva de uma redenção e de uma possibilidade de salvação e de perdão de pecados para essa pessoa.
Vocês concordam comigo? Quando a gente diz assim, não tem mais jeito. Mas, quando a gente olha para uma perspectiva de redenção, a gente vai pensar, não, há uma forma, sim, dessa pessoa ter uma nova vida. Há uma forma, sim, dessa pessoa reconstruir a perspectiva que ela tem sobre o corpo dela, como ela trata o corpo dela e como é que isso vai ser alcançado? Através da redenção em Jesus Cristo, porque ele veio fazer novas coisas. O diabo veio para roubar, matar, destruir, mas Jesus veio para que a gente tenha vida plena. E essa vida plena também está relacionado a como a gente lida com o nosso corpo, a como a gente lida com a nossa sexualidade. Então, isso é cosmovisão cristã, é olhar para a realidade e para todas as coisas, pensando, por exemplo, também na universidade. É olhar para ela como não só como, lá tem muita coisa errada, não sei o quê. Não, mas pensar nela como algum lugar que foi criado para coisas boas. A universidade ela foi criada por cristãos, mas teve suas questões ao longo do tempo. Os cristãos saíram da universidade, estão voltando recentemente para ela. Mas o que a universidade precisa? Ela não precisa ser destruída, ela precisa ser redimida. Ela precisa que os cristãos estejam lá. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Da mesma forma, as outras coisas na vida, a política, as gestões públicas, diversas coisas, gente, na vida. A cultura que a gente trata tanto como ruim. Se a gente olha, tem esse novo olhar para a vida, para a realidade, a gente solta um peso, uma carga que a gente não precisaria estar carregando, porque Jesus veio e ele é o evangelho, e o que Jesus fez, que é o evangelho, é suficiente para alcançar a nossa sexualidade e todas as áreas da vida e da existência. Pois bem, pensando nessa questão de criação, queda e redenção, como vocês já muito bem conhecem esse roteiro aí da Bíblia, que a gente gosta de dizer que são capítulos ou a narrativa bíblica, é como se existissem vários capítulos dentro da história bíblica. Tipo assim, o capítulo 1 é quando Deus criou, o capítulo 2 é quando o homem caiu, o capítulo 3 é quando Jesus vem, o capítulo 4 é quando Jesus volta, sei lá, e o capítulo 5 é a gente hoje aqui fazendo a missão da igreja, desenvolvendo tudo isso. A gente se insere dentro do contexto do que a Bíblia quer para as nossas vidas, e a gente faz parte da história bíblica. Então, muitas vezes a gente não consegue pegar, fazer aplicações de um texto da Bíblia que a gente lê às nossas vidas, porque a gente se vê como fora dessa história. Só que não, a gente está dentro dessa história. Quando Jesus subiu, né, fez a ascensão dele lá em Lucas, e tem a descida do Espírito Santo lá no início de Atos, então significa que nós aqui agora estamos vivendo um momento de comissionados. Estamos aí sendo enviados para o mundo, fazendo parte da perspectiva bíblica, que vai encerrar com a consumação, como a gente já viu na questão da cosmovisão cristã. Mas eu queria falar com vocês um pouquinho sobre a queda, porque eu queria falar sobre pecado. Tem aqui um trechozinho de Gênesis 1, Gênesis 3, 2, 1, sei lá, gente, já esqueci aqui, mas tem aqui um trecho aqui dos versículos, que diz assim: a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto da árvore, de nenhuma das árvores do jardim? É claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu à mulher: Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão, e como Deus conhecerão do bem e do mal. Eu já estudei esse texto, assim, milhares de vezes. Eu não sei, eu tenho uma questão ali com Gênesis 1, 2, 3, né? Que são esses textos. Porque ali, gente, tem muita coisa preciosa para a gente aprender. E ali revela todo o curso da história, né? O que viria a acontecer para a gente. E aí, o que eu quero falar sobre pecado aqui? Eu quero falar do primeiro pecado para a gente entender como é que esse pecado funciona hoje na vida da gente. Existe meio que uma sequência, e aí eu quero que vocês peguem e lembrem, e aí, de alguma situação, algum pecado, alguma vez que vocês caíram, pode ser mentira, pode ser ficar com alguém na escola, pode ser ficar com alguém da igreja. Gente, eu sei que isso existe, tá? Pode ser assistir a alguma série, alguma coisa que não devia fazer,
Qualquer pecado. Pegar algo de alguém, eu quero que vocês lembrem desse pecado e quero que vocês vejam se faz sentido essa sequência que ele acontece. Então, aí a gente tem Gênesis 3, nesse trechinho, e aí a primeira coisa que acontece desse discurso dessa serpente, esse discurso do pecado para a gente pecar, é muito engraçado, não é triste. Depois a gente chora, né? Porque é assim, primeira coisa que Satanás faz quando ele está conversando com Eva, é ele coloca dúvida sobre a bondade de Deus. Então ele chega assim para ela, foi isso mesmo que Deus disse? Quando sabe que Deus disse para ela que eles não deveriam comer dessa árvore, né? Então ele chega para ela e faz assim: foi isso mesmo que Deus disse? Aí vamos pegar aqui um pecado, por exemplo, dois namorados que, sei lá, eles estão se tocando demais. E aí começa a dúvida na cabeça: será que Deus não deixa mesmo? A gente não já vai se casar? Será que não pode? Será? Aí começa a duvidar daquilo que é certo, começa a racionalizar ali a questão do pecado. Depois, a próxima fase, que não é nessa ordem, não significa que isso demora, mas é um pouco rápido que essas coisas acontecem. Depois, a serpente faz outra coisa, ela vai instigar a incredulidade. Ela primeiro duvida de quem Deus é, do que Deus disse, da bondade dele, depois ela vai instigar a incredulidade. Ela vai dizer assim: ah, vocês não vão morrer, não. E aí, quando os namorados estão lá e estão se tocando demais, aí, não, mas ninguém vai descobrir. Ninguém vai descobrir. A gente vai casar mesmo? Não, 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 não vamos morrer. Se a gente se tocar, não morre. Beleza. Segundo passo, aí agora vem para o próximo passo. Instiga-se a imaginação. Então, será que Deus realmente disse aquilo? Será que se a gente ficar, realmente é pecado? Será? Será? A gente tem uma mania de ficar perguntando se as coisas são pecado ou não, né? Aí, será que é pecado mesmo? E se a gente começa a imaginar já pecando? Já pecando. E aí é como se a serpente estivesse dizendo, como Deus, vocês vão conhecer do bem e do mal. Então, vá lá, imagina, pensa, como é que seria? Será? E aí, gente, por último, acontece o quê? A desordenação dos afetos, as coisas se bagunçam toda, os olhos se abrem e a pessoa percebe que pecou, que está nu, que cometeu o erro. Então, essa sequência não necessariamente ela acontece nessa ordem, mas essas coisas todas acontecem sem nem a gente perceber. Então, sei lá, se a gente lembra da última vez que a gente pecou, pegou alguma coisa de alguém, fez alguma coisa errada, pode perceber que alguma dessas coisas você, de alguma maneira, você racionalizou, você pensou, você matutou lá, você pensou em fazer. Então, esse discurso sedutor da serpente, a gente tem que estar muito atento a essas coisas, porque isso afeta a nossa vida como um todo. Pois bem, criação, aí aqui queda. Agora a gente vai continuar pensando um pouco sobre criação, mas num contexto. Deixa eu procurar aqui. Num contexto de pensar essa criação de uma forma muito especial, muito peculiar, porque para mim é uma coisa muito cara, tanto que eu coloquei o nome da missão de Missão Imago Dei, porque é muito importante. Eu não sei quantos de vocês sabem, mas quando a gente vai para o original da Bíblia e a gente vai para termos na Bíblia, como são descritos por alma, não sei quantos vocês que já ouviram falar, né? Lendo lá a Bíblia, não. Nossa alma, nosso corpo, nosso espírito. Quando a gente vai lá para o texto do hebraico, o texto original significa nefesh. Quando a gente vai fazer uma análise mais profunda desse texto, a gente descobre que alma não corresponde ao texto original do que aquilo quer ser dito. Quando a gente tem nas nossas tradições o que hoje está escrito lá por alma, o que quer ser dito lá no texto é pessoa inteira. Porque quando a gente pega o termo alma, que é um termo também platônico, daquelas coisas que eu falei lá no início, que fragmenta, é como se fosse uma oposição ao corpo. Corpo e alma, como se fossem coisas opostas, a gente está fragmentando quem a gente é. É como se a gente pegasse realmente e nos colocasse ali em dois andares. Então, quando Deus falou sobre esse fôlego de vida que ele deu a gente ali na criação, com essa vida que a gente tem, quando ele disse que é nefesh,
ele está querendo dizer que nós somos seres inteiros. Significa que não há uma divisão ali entre corpo e alma. Você é o seu corpo. Não sei quantos vocês já perceberam que quando você sente uma dor de cabeça, isso afeta tudo que você é. Quando você está com raiva, isso afeta seu estômago, isso afeta várias coisas. Quando você está triste, a mesma coisa. Por quê? Quando você sente, é você que está sentindo. E como é você que está sentindo, o seu corpo é você. Então, quando a gente faz essa separação entre, como se tivesse um negócio assim, tipo um Gasparzinho, não sei quantos de vocês já assistiram Gasparzinho, né? Mas Gasparzinho era um desenho que existe, né? Que as pessoas, que o fantasma atravessava as paredes, tal, ele era um troço assim, incorpóreo. Então, muita gente, quando pensa que vai morrer, acha que vai virar um fantasma, né? Um Gasparzinho, porque vai separar a alma do corpo. Só que essa separação entre alma e corpo não é algo que foi planejado, né? Porque não era para isso nunca ser separado. Como, por exemplo, acontece quando a gente morre, a parte material e a parte material se separam. Mas isso é por causa da morte, que não é uma coisa, gente, que era para ter acontecido. E o que eu quero falar com isso? Que quando Deus olha para a gente, quando Deus pensa em quem nós somos, ele pensa na gente também no corpo. Então, Jennifer também é o corpo. Meu braço também é Jennifer. Meu coração aqui batendo no peito também é Jennifer. Esse calor todinho que eu estou sentindo é Jennifer que está sentindo. Então, eu sou o meu corpo. Então, Nefesh é essa pessoa inteira. E Nefesh significa sede, fome, vontade de viver, desejo. E esse desejo todo por Deus. Por isso que quando a gente tem aqui a queda e essa separação, né, do homem e de Deus, acontece esse vazio, essa fragmentação, essa desordenação no homem, porque ele necessita dessa completude que só Deus pode dar. O que significa isso? Significa que quando Deus nos criou, ele nos fez como imagem dele. O que significa ser imagem divina? Ser imagem de Deus significa que Deus colocou em nós coisas que pertencem a ele, e nós somos representantes dele aqui hoje. Significa o quê? Por exemplo, deixa eu ver aqui. Pronto. Quando Deus nos criou, ele nos dotou de afeição, a gente sente, né? A gente tem sentimentos. Ele nos dotou de afeição, a gente gosta, a gente sente, a gente, enfim, sente as coisas. Ele não colocou na gente também cognição, então a gente conhece as coisas, a gente conhece as pessoas, a gente conhece os lugares. E ele nos dotou também de vontade, que é volição. Então a gente tem afeição, cognição e volição. Então a gente tem emoções, a gente tem um pensamento, a gente consegue pensar e a gente tem vontade. Isso são coisas que vêm também de sermos imagem de Deus. Deus nos deu porque ele também tem essas mesmas coisas. Deus tem cognição, volição e afeição. Então, essa é uma das coisas primeiras que a gente pode pensar, porque é a questão de ser imagem de Deus. Outra coisa que a gente pode pensar é sobre que quando o pecado vem para nós, ele não é capaz de nos tirar a imagem de Deus. O pecado ele é muito profundo, tudo isso, mas ele não é capaz de nos tirar a imagem de Deus. Então, todo ser humano, ele carrega a imagem de Deus, independente da crença dele, da fé dele, ele carrega a imagem de Deus ainda. Ele é a imagem de Deus. Porque a gente não tem imagem de Deus, a gente é a imagem de Deus. Então, veja como é poderoso tudo isso. Imagina se a gente visse todo mundo como imagem de Deus, será que teria pessoas no centro da nossa cidade, por exemplo, dormindo na rua? Será que teriam tantas crianças precisando ser adotadas? Será que a gente ia ter tanta gente morrendo de fome nos nossos países? Se todo mundo, se a gente olhasse para como todo mundo como imagem de Deus, se vocês aí na sala olhassem uns para os outros como imagem de Deus, será que os conflitos existiriam? Será que vocês iam será que vocês não iam se amar mais? Será que vocês não iam viver melhor? Se uma esposa e uma esposa olham um para o outro como imagem de Deus, será que a gente não ia ter uma melhor qualidade de vida? Por quê? Por que que isso é importante? Imagina se a gente ia querer ferir algo que tem a imagem de Deus. A gente não ia querer. A gente ia querer tratar bem, porque Deus criou aquela pessoa, Deus dotou ela de várias coisas. Então, é nesse sentido que a imagem de Deus é muito importante. Porque nós somos, além de tudo isso, nós somos representantes de Deus. Não é que nós somos vice,
na regência aqui da criação, né? Não sei se vocês lembram do texto de Gênesis, de cultivar e guardar o jardim. Então, Deus nos deu essa missão de cultivar e guardar esse jardim, e nós somos representantes dele aqui. Isso também é ser imagem de Deus. Também é ser macho e fêmea. Essa identidade de gênero, né, que a gente tem, também faz parte do ser imagem de Deus, porque é a completude para gerar vida, é a completude para fornecer muitos relacionamentos que a gente tem na nossa sociedade. Deixa eu ver mais. Relacionamento uns com os outros, isso também significa ser imagem de Deus, dominar a terra. Tim Keller fala em um texto dele que ser imagem de Deus é uma coisa tão profunda e tão poderosa que nem sequer amaldiçoado ao falar mal um dos outros a gente deveria. De tão ofensivo que isso é para aquele que nos criou, que é o próprio Deus. Então, vejam o quanto ser imagem de Deus nos dá responsabilidade, mas nos dá também poder no sentido de saber quem somos, poder na nossa identidade e, e tudo mais. E aí, qual é a perfeita imagem de Deus, gente? Jesus. Colossenses fala, né, que ele é a imagem do Deus invisível. Então, Jesus vem representando aquilo que nós seremos um dia. O homem perfeito, o homem sem pecado, é o homem restaurado, o homem que vive para a glória de Deus, que ama Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus é a perfeita imagem de Deus que nós queremos nos tornar semelhantes a Ele, e é nisso que Deus está nos santificando, né? Na imagem de Jesus Cristo. Diante de tudo isso, a gente já falou sobre criação, queda, redenção, corpo, a gente já falou sobre ser imagem de Deus, sobre serem pessoas inteiras, sobre ser néfes, sobre o discurso sedutor da serpente. Só que, quando a gente pensa sobre ser imagem de Deus, significa que também, e quando a gente pensa na queda, significa que alguma coisa deu errado. Alguma coisa deu errado quando o homem caiu, né? E o que aconteceu quando a gente viu aquele cenário ali da queda, é que o homem, ele tirou algo que ele destinava para Deus como o centro da sua vida, o centro do seu amor, o centro do seu afeto, a confiança da sua cognição, a vontade que ele tinha, ele tirou de Deus, com que ele encontrava todos os dias no jardim, e destinou para algo, para ele mesmo. Ele colocou, não, vamos ser conhecedores do bem e do mal, conheceremos por nós mesmos. E ele colocou também na serpente, né? Acreditou mais na serpente do que em Deus. Então, a gente tem nesse momento o que a gente chama da criação. Surge, então, junto com o pecado, a idolatria. A idolatria, gente, é uma coisa tão comum, tão frequente, porque a gente pegou coisas boas e elevou elas ao nível de Deus. Quando Deus diz assim, ame a Ele de todo o coração, toda a força, toda a sua mente, de tudo que você é, significa que para a gente não ter ídolos, a gente não ter outros deuses. Esse é o nosso maior problema quando a gente pensa na questão da sexualidade. Porque a idolatria ela vai deturpar os relacionamentos, ela vai deturpar tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente toca, né? Então, o que é a idolatria, né? A idolatria é a transferência de amor e devoção a Deus para coisas criadas. Então, a gente transfere aquilo que a gente deveria depositar só em Deus, as coisas criadas. O que é que podem ser ídolos, gente? Tudo. Tudo pode ser um ídolo. Sua mãe. Primeiro ídolo, gente, da vida que você descobre é seu pai e sua mãe, são seus ídolos. É uma coisa terrível, porque quando você sai adolescente, você descobre que idolatra os pais. É um negócio. Você começa a descobrir que seus pais pecam. Você começa a descobrir várias coisas. Menina, é uma desgraça. É uma desgraça, mas são geralmente os primeiros ídolos que a gente detecta na vida, porque é quem a gente quer agradar, quem a gente faz tudo para ver bem, quem não sei o quê, e a gente quer corresponder às expectativas deles. Um ídolo, gente, é detectado. Gente, todo mundo, acho que quase todo mundo, tem essa idolatria por bem ou por mal. Por exemplo, quem não teve pai, né, e mãe na vida presente, né, conviveu com os pais, vai idolatrar num sentido negativo também. Vai ter essa idolatria porque quer um pai e uma mãe. Quem teve vai ter também a idolatria de algum jeito. Então, gente, detectado aí com certeza
Os pais são nossos mais fortes ídolos aí que a gente tem. E a gente, muitas vezes, deixa de amar mais a Deus e ama nossos pais porque a gente coloca a vontade dos nossos pais, muitas vezes, acima da vontade de Deus. Gente, você está dizendo para a gente não honrar nosso pai e nossa mãe? Não, não é isso. Eu estou dizendo em relação à ordem de amores, tá? Amar a Deus em tudo, em tudo. Então, vamos lá, outro ídolo. Às vezes a gente namora, às vezes a gente tem filho, sei lá, a gente tem um sonho de uma faculdade, sei lá, medicina, direito, a gente quer, sei lá, ter dinheiro, a gente quer ter aquela roupa, a gente quer um iPhone, a gente quer vir uma viagem para Bariloche, lá em Nova York, sei lá, gente, várias coisas. Sexo também é um ídolo para muita gente. Casamento, casar, esse é outro ídolo, gente, que aí, ó, é geral, geral. Então, são coisas que vocês podem ver que são boas, mas que quando são colocadas no lugar errado, elas viram ídolos e elas são concorrentes de Deus, né? E Deus não aceita concorrentes, gente. Não, não existe essa possibilidade. Então, por isso que a gente tem que amar Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, toda a nossa força. Ter um coração puro é ter um coração que não é dividido com dois senhores. É ter um coração que só tem um amor, e o amor da sua vida, assim, primário, sobretudo, é o Senhor. Não significa, por exemplo, que você vai passar o resto da sua vida todo fazendo coisa, tipo, a igreja também pode ser um ídolo, tá, gente? Serviço na igreja, igreja também pode ser um ídolo. Às vezes as pessoas alteram as ordens. Significa que você não vai mais namorar, que você não vai mais casar, que você não vai mais ver seus pais. Não, gente, significa que você vai fazer essas coisas, mas que você não vai amar essas coisas não vão ficar lhe consumindo, você não vai amar essas coisas a mais do que a Deus. Belezinha? Quando a gente ama as coisas mais do que a Deus, a gente passa a ser a imagem daquilo que a gente ama. Faz sentido? Se eu amo muito minha mãe, por exemplo, e eu faço tudo que ela quer, eu viro tipo a imagem dela. Porque eu passo a fazer tudo que ela quer. Se eu amo muito, eu quero muito casar, e aí eu estou depositando todas essas forças no meu namorado, no meu noivo, e eu passo a fazer tudo pelo casamento, pelo meu noivo, eu me torno a imagem do meu casamento, a imagem do meu sonho de casamento. Eu me torno semelhante isso. Eu só vou falar nisso, eu vou pensar nisso. Se eu quero muito ter dinheiro, eu não vou parar de trabalhar, ou eu vou fazer coisas ilícitas, então eu me torno a imagem disso que eu quero ser. Se eu quero muito sexo na minha vida, então eu vou virar a imagem dele. Então, quando a gente tem um ídolo, a gente se esforça muito para obedecer esse ídolo, para honrar esse ídolo. Então, gente, depois de tudo isso, o que é sexualidade, Jennifer? Gente, apesar de a gente fazer um bicho de sete cabeças, sexualidade não é sexo, tá? E eu vou explicar para vocês o porquê. Sexualidade é uma estrutura que Deus criou. Então, pensem, aí uma estruturinha, uma casa, aí como está na imagem, uma casa. Uma casa, ela é boa ou má? Não, né? Lembra daquela dualismo que a gente fez? Boa ou má? Não. Uma casa, a gente vai saber se ela glorifica a Deus ou não, da forma como a gente usa essa casa, certo? Então, como a gente cuida dela, como a gente usa ela, quem frequenta ela, etc, etc. Então, pense em sexualidade como isso, uma estrutura que Deus criou dentro da gente, que vai depender da direção que a gente vai dar para essa estrutura. Então, sexualidade é uma estrutura que funciona dentro de relacionamentos. Se você nunca casar na sua vida, você vai ter sexualidade. Se você for um bebê, você vai ter sexualidade. Porque sexualidade não tem a ver com casamento e relação sexual, não. Isso faz parte da vida de quem casa. Mas quem não casa também tem sexualidade. Jesus tinha sexualidade, gente. Né? Então, sexualidade significa que é uma estrutura que você escolhe para onde ela vai apontar ou não. Por exemplo, então, antes de dar um exemplo, então a gente tem uma estrutura e tem uma direção que a gente pode dar. Que pode ser amar a Deus com essa estrutura, ou pode ser se opor a Deus nessa estrutura. O que foi que Adão e Eva fizeram com a sexualidade deles? Eles decidiram não amar a Deus, eles se opuseram a Deus com a sexualidade. Depois eles ficaram nu, tiveram que se cobrir, todo aquele negócio todinho lá, se cobrir errado,
subiu lá com os matinhos, né? E Deus fez uma roupa para eles. Deus, o primeiro aí, estilista da história da humanidade. Então, a gente tem essa estrutura que pode adorar a Deus ou não, e ela está totalmente relacionada à nossa identidade. A sexualidade não é nossa identidade, mas elas estão relacionadas. Então, o que é sexualidade? Sexualidade é se relacionar, gente. Se relacionar com você mesmo. Então, é essa relação que você tem com você, a relação que você tem com Deus, a relação que você tem com o próximo e a relação que você tem com o resto da criação. Sexualidade é relacionamento. Então, por que que não pode ser reduzido a sexo? Porque sexo faz parte de um relacionamento muito específico, que é um casamento, que deve ser feito só no casamento. Então, faz parte daquele núcleo de pessoas que casam. Mas desde quando eu sou bebezinho, eu tenho uma sexualidade ali sendo desenvolvida. Da forma como eu me enxergo, da forma como eu enxergo os outros, da forma como esses relacionamentos vão acontecendo. Quer ver um exemplo que a gente não pensa que tem a ver com sexualidade? Não tem pessoas que têm bulimia e anorexia? Isso é uma questão da sexualidade. Ela não se enxerga como Deus a criou. Ela vê aquilo de uma forma distorcida. Ela se vê muito magra, ela se vê com muito peso. Então, isso é uma distorção da sexualidade dela. Porque ela está vendo aquilo de uma forma errada, de uma forma diferente como Deus criou. Isso é muito comum. Uma coisa muito comum também da sexualidade que as pessoas não pensam é a comparação. Então, quando eu olho para a menina aí que está na minha frente aqui, toda de preto, acho que ela está de preto. Ela está anotando que só o cabelo cacheado. E eu fico me comparando com ela, significa que eu tenho um problema na minha sexualidade, porque eu não me conheço o suficiente, eu não confio no que Deus fez, né? Eu não acredito naquilo que Deus fez em mim, e eu fico me comparando a outra pessoa. Isso é um problema na sexualidade. Quando um homem fica se comparando a outro, quando uma mulher fica se comparando a outro, quando os gêneros entre si ficam se comparando, isso também é um problema na sexualidade. Porque isso é um problema de relacionamento. Parece que sexualidade é uma coisa mais tranquila do que o bicho que pintam, né, gente? Aí todo mundo está desenvolvendo ela. E a questão do sexo, gente, eu não vou tratar isso aqui hoje, tá? Eu não sei quantos de vocês pensaram que a gente ia falar sobre isso, mas não vai. Mas a gente dá uma pincelada aí no assunto, né? Porque, por exemplo, eu tenho um curso, gente, um curso gigantesco para falar desse tema. Então, uma hora não daria para a gente entrar nos detalhes todos. Mas se quiserem me chamar outro dia para fazer um seminário, alguma coisa maior sobre sexualidade, a gente vai. E a gente destrincha isso melhor, a gente fala de coisas com maiores detalhes. Então, a gente vai resumir aqui que sexualidade é relacionamento com Deus, conosco, com o próximo e com a criação. Mas, vocês já perceberam que essa sexualidade também tem a ver com quem nós somos, que faz parte, quem somos está relacionado à nossa identidade. Por que que nossa sexualidade não é nossa identidade? Porque, por exemplo, se eu tenho atração por pessoa do mesmo sexo, eu não posso me definir dessa maneira. Ou então, se eu me relaciono com uma pessoa do mesmo sexo, por exemplo, que se intitula homossexual hoje, né? Significa que eu não posso dizer que eu sou homossexual. Você entende a diferença de eu dizer que eu sou homossexual e eu pratico isso? Porque quando eu digo assim, eu sou homossexual, eu estou dizendo que aquilo me define. Eu estou reduzida a ser homossexual. Tipo assim, não importa o que eu gosto de comer, não importa o que eu gosto de vestir, não importa mais nada na minha vida, eu sou só aquilo. Ou então, se eu sou hétero, significa, pronto, eu estou resumida só aquilo. Pronto, acabou. Não tem mais nada, não importa a cor que eu gosto, não importa a roupa que eu gosto de vestir, que eu gosto de comer, as coisas que eu gosto de fazer, a série que eu gosto de assistir, não importa se eu sou uma pessoa feliz, triste, alegre, não. Eu reduzo a ser heterossexual. Então, a gente não pode definir nossa identidade e a nossa sexualidade. Elas estão correlacionadas, mas a identidade não pode ser reduzida a isso. A nossa atração sexual, a tudo isso, certo? Mas então, gente, quem são vocês? Pensando nessa todo o negócio, vocês estão inseridos na história de Deus, estão lá dentro do contexto, vocês estão na Bíblia. Gosto de brincar dizendo que, a gente está dentro da Bíblia, tá? A gente está ali. Quando acabar Atos, pode ter certeza, você faz parte daqueles capítulos ali.
E você está sendo mencionado, por exemplo, lá em Apocalipse, quando diz que Deus vai reunir todos aqueles, seus filhos, tanana, estamos mencionados ali. Então, quando Jesus ora pelos seus discípulos no futuro, a gente está mencionado ali, a gente está na Bíblia, só tá, no nosso nome não está lá, mas escrito nas páginas, mas a gente está lá mencionado. Então, a gente faz parte da história de Deus, a gente sabe que Deus tem uma grande história que ele está construindo, a gente sabe que houve pecado no mundo, a gente sabe que veio tudo isso acontecendo. A gente sabe desse discurso da serpente nas nossas idolatrias do nosso coração, que a gente não presta, mas ao mesmo tempo, Deus nos fez como pessoas inteiras, com peculiaridades, com características boas, que faz a gente se relacionar com Ele, conosco, com o próximo. Mas e aí, quem é a gente, né? Quem somos nós? Quem somos nós? Essa é uma pergunta que eu vejo no nosso grupo de estudo. Eu tenho uma atividade que, se eu tivesse aí, talvez a gente poderia elaborar ela. Mas eu disse assim, gente, escrevam quem vocês são em uma página, mas nessa página vocês não podem colocar parentesco. Então, tipo assim, eu sou filho de não sei o quê, eu não sei o quê. Não. Nem pode fazer assim, eu gosto de assistir série. Não, não, você não é isso. Você é as características que Deus lhe deu. Por exemplo, então, se eu gosto de assistir série, por que eu gosto de assistir série? Digamos assim, eu sou uma pessoa que gosta de contemplar a beleza do cinema. Pronto, isso é uma característica minha. Pronto, eu gosto de cozinhar. Então, mas por que você gosta de cozinhar? Eu gosto de cozinhar porque eu gosto de estar com pessoas, porque quando eu cozinho, eu chamo pessoas para ir na minha casa. Isso é quem você é. Cozinhar é o que você gosta de fazer. Quem você é outra coisa. Estou tentando aqui ajudar vocês a pensar a distinção das coisas. Eu sou filho, eu sou filha, o nome da minha mãe é Edneide, o nome do meu pai é José. Então, sou filha deles, mas isso me define? Não. Mas eu peguei um pouquinho de um, peguei um pouquinho de outro na história aí que eu fui crescendo, né? A gente vai pegando a personalidade com quem a gente convive, mas isso não é quem eu sou. Então, eu gosto de fazer esse exercício e o pessoal sofre bastante para fazer, eles quase choram. Jenny, isso é muito difícil, eu não sei fazer isso, mas é uma coisa que eu estimularia vocês a fazerem depois. Se lá, quiserem mandar por mim pelo meu Instagram, eu dou uma olhada se vocês quiserem, tá? Mas deixa aí aberto para vocês. Mas quem somos nós? O que você faz é quem você é? Sei lá, eu fiz serviço social, significa que eu sou só assistente social, sou só teóloga. Não, eu fiz isso por um motivo, por uma peculiaridade que Deus criou em mim. Eu gosto muito de estudar comportamento humano. Então, me admira muito, me fascina muito ver o comportamento humano. Isso é quem eu sou. Não, não necessariamente ser assistente social. Então, nós não somos aquilo que fazemos. O que fazemos diz parte de quem nós somos. Então, por exemplo, esse aqui eu já dei esse exemplo. É possível ser cristão e ter comportamentos errados? Sei lá. Se alguém aqui um dia acreditou que ia virar crente e ia ficar perfeito, eu sinto muito dizer hoje a vocês que ainda não aconteceu, não, tá? Vocês ainda pecam. Eu também. Triste, triste notícia. Mas deixa boa nova, né? Jesus, tudo, a gente já conversou sobre isso aqui. Mas cristãos podem ter comportamentos errados? Se a gente definir quem nós somos pelo que nós fazemos, não poderíamos. Certo? Se a gente ainda peca, a gente não podia ser cristão se a gente fosse definido pelo que a gente faz. Mas nós não somos definidos pelo que nós fazemos, somos definidos por como Deus nos criou, as características que Ele nos deu, por sermos principalmente filhos de Deus. As filhos de Deus não são essa coisa simples, sou amada, filha de Deus, esse negocinho. Não, é muito maior. Isso implica a sua vida toda. Então, cristãos, é possível ser cristão e ter comportamentos errados? Gente. Nós somos a prova disso, né? Somos aqui cristãos e temos esse comportamento errado. Então, como é que a gente lida com esses cristãos que têm esse comportamento errado? A gente ajuda com a teologia do autoconhecimento, porque a gente não pode ser reduzido às nossas práticas erradas, né? Então, a teologia do conhecimento, se vocês quiserem anotar, está no capítulo 4 do livro de Jonas Madureira, Inteligência Humilhada.
É um texto muito bom, eu uso ele no grupo de estudo. E, para isso, eu queria trazer para vocês algumas reflexões sobre identidade, sobre quem nós somos, a partir de três padrões de referência sobre quem nós somos, tá? Existem três possibilidades de a gente descobrir quem nós somos. A primeira é pela ego-referência. Ego significa eu, referência é referência mesmo. Então, eu olho para mim e digo quem eu sou. Então, eu só olho para mim, sabe os outros relacionamentos que eu já mencionei aqui? Não olho para eles. Eu só olho para mim e digo quem eu sou, eu defino quem eu sou. Eu não sei se vocês já ouviram falar isso aí. Você abre no Instagram, tem várias pessoas, né? Eu me defino, eu escolho, eu. Isso é ego-referência. É você determinando quem você é, seu próprio padrão é você mesmo. Outro tipo de referência é a autorreferência. Alter significa outro, o outro. Então, o outro define quem nós somos. Geralmente, esse é o padrão mais comum. Então, aquele exemplo que eu dei para vocês, quando a gente idolatra nossos pais muitas vezes definem quem nós somos, né? Mas, às vezes, a moda define quem nós somos, o Instagram define quem nós somos, os doramas definem quem nós somos, as séries definem quem nós somos, os padrões nas escolas, nas universidades definem quem nós somos. Então, a gente olha para o outro e diz quem a gente é. Isso parece que não é muito confiável, nem o primeiro, nem o segundo, né? Nós mesmos dizer... Peraí, Gabriela. Estou com uma crise de rinite braba. Estou segurada no antialérgico. Então, a gente olha para o outro e diz quem nós somos. Então, minha mãe disse que eu tinha que ser uma menina quietinha, bonitinha ali. Minha mãe disse que eu tinha que ser médica. Minha mãe disse que eu devia ter esse comportamento. Meu pai disse que eu devia ser tal coisa. Então, isso é a autorreferência, é o outro ditando quem nós somos. Mas ainda não me parece muito confiável. O terceiro, e o mais confiável de todos, é a teorreferência. É quando eu olho para Deus e eu digo quem eu sou. E Deus diz quem eu sou. Então, é quando eu começo a conhecer a Deus e eu começo a me conhecer. Calvino fala que o conhecimento de Deus e os nossos conhecimentos estão entrelaçados. Então, à medida que eu conheço a Deus, eu descubro quem eu sou. Eu descubro os meus pecados, mas eu também descubro as qualidades que Deus me deu. E, para mim, esse movimento é muito claro que quando eu me converti, isso foi muito nítido. Eu comecei a conhecer a Deus e eu comecei a descobrir quem eu era. Eu comecei a descobrir que eu fazia tais coisas, porque eu me baseava em outras pessoas, por causa da minha mãe, por causa de alguém, por causa do outro. E eu recomendo muito que vocês busquem quem vocês são em Deus, porque é a única referência confiável. É a teorreferência. Teo significa Deus, referência significa referência. Então, eu olho para Deus e Deus diz quem eu sou. Então, a crença que a gente tem sobre nós nunca é necessariamente sobre nós. Por exemplo, eu sou um lixo. Eu faço tudo errado. Eu não sei o quê. Necessariamente, o que a gente pensa sobre nós está entrelaçado sobre o que a gente pensa sobre Deus. Eu faço aconselhamento bíblico também. E eu faço um esqueminha muito legal que me ajuda a chegar qual a perspectiva que a pessoa tem dela mesma. E aí, sempre quando a pessoa tem uma perspectiva muito negativa sobre Deus, sobre ela, sempre está relacionado a alguma coisa que ela tem sobre Deus, alguma coisa não resolvida, alguma coisa não conhecida, uma parte de Deus que ela ainda não conheceu, que ela não resolveu. Então, a crença que a gente tem sobre nós nunca é sobre nós, é sempre sobre Deus. Então, eu recomendo muito que vocês busquem conhecer a si mesmos a partir do que vocês conhecem a Deus. Então, conheçam a Deus, gente. Conheçam a Deus. Conheçam a Deus, para vocês poderem desenvolver uma sexualidade bíblica, uma identidade bíblica. E onde é que vocês vão conhecer a Deus? Na palavra, na Bíblia. Não tem outro lugar. A revelação geral, ela aponta coisas sobre Deus, mas a revelação específica, que é a Bíblia, ela é o nosso tesouro. E é nela onde a gente vai encontrar quem Deus é e quem nós somos. Eu recomendo vocês lerem o Salmo 139 para começar essa busca. Quem quiser anotar, Salmo 139. E por que que a Bíblia ela é confiável para a gente descobrir quem nós somos e quem Deus é? Porque ela é inerrante, ela é suficiente e ela é superior.
todo o resto falha, todo o resto não é suficiente e todo o resto é inferior. Mas a Bíblia, ela é confiável porque ela é a palavra de Deus. E Deus é confiável. Então, Deus não quer que a gente mude. Deus quer que a gente morra. Morra para nascer de novo. Nascer de novo com a nossa identidade, a nossa sexualidade baseada no que a palavra de Deus diz. Então, como é que a gente vence o pecado? Que a gente falou sobre ele. A gente não vence o pecado, gente. Quem vence o pecado é Jesus Cristo. Ele é o único capaz de vencer o pecado, de vencer nossas idolatrias. Então, é só estando nele que a gente consegue lidar com essas desgraças que a gente tem hoje, chamada pecado, idolatria e tudo mais. Quem é você? Vocês conseguem ouvir esse vídeo? Eu vou tentar passar ele aqui. Sim, dá para ouvir sim, Jennifer. Pronto. Quem é você? A pergunta é: quem é você? Pensei que eu soubesse. Agora não estou certo. Pois eu sei quem você é. Shhh, vem cá, é o segredo. Tesana, massa, banana, eu, enugo, Já chega! O que quer dizer isso, afinal? Quer dizer que você é um babuíno. E eu não. Acho que você está um tanto confuso. Errou. Não sou eu quem está confuso. Você nem sabe quem você é. E suponho que você sabe. Claro que sei. Você é o filho de Mufasa. Tchau. Ei, espere! Conheceu meu pai? Correção. Eu conheço seu pai. Lamento lhe dizer isto, mas ele morreu há muito tempo. Não, errou de novo. Está vivo e vou mostrá-lo a você. Pode seguir Rafiki, ele conhece o caminho. Vamos. Não demore, rápido. Ei, espere! Vamos. Quer ir mais devagar? Espere aí, só um pouco! Pare. Olhe lá embaixo. Aquele não é meu pai. É só o meu reflexo. Não. Olhe com atenção. Está vendo? Ele vive em você. Simba. Pai? Simba, você esqueceu de mim. Não! Nunca! Você esqueceu quem você é e esqueceu de mim. Olhe para dentro de você. Você é muito mais do que pensa que é. Você tem que ocupar seu lugar no ciclo da vida. Como eu posso voltar? Eu não sou mais quem eu fui. Lembre-se de quem você é. Você é meu filho e o verdadeiro rei. Lembre-se de quem você é. Não! Por favor, não me deixe! Lembre-se. Pai! Lembre-se. Não me deixe! Lembre-se.
Mas o que é isso? O tempo está estranho, você não acha? É. O vento deve estar mudando. Mudar é bom. É, mas não é fácil. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas se eu voltar, tenho que enfrentar meu passado. Eu tenho fugido há tantos anos. Ai! Ei, que história é essa? Não interessa, está no passado. É, mas ainda dói. É o passado. Não pode doer, mas do jeito que eu vejo, você pode fugir dele ou aprender com ele. Entende? E o que vai fazer? Primeiro, vou pegar o seu bastão. Não. O bastão não. Ei, aonde vai? Eu vou voltar. Isso! Vai logo! Tá fora daqui! E aí, gente, tudo a ver com o que a gente estava falando, né? Tudo a ver. Aí agora eu queria que vocês abrissem lá o celular de novo e respondessem a pergunta. Não sei se está dando certo. Acho que não, chegou. Começou a chegar as respostas. Então, chegaram essas respostas: relacionamento, convivência, um conjunto. Então, a nossa visão aí de sexualidade mudou aí um pouco. Eu mandei, não chegou não, que eu mandei. Vocês mandaram e não chegou também, né? A gente mandou umas coisas, não chegou não, Jennifer. Quer dizer, não está aparecendo, né? Deixa eu ver se foi para o outro. Tá. Não chegou não.
Nossa, que triste. Esse aqui é o anterior. Mas eu acho que confundiu, viu? Eu vi ali Imago Dei, não foi para o outro, não? Ó, tem lá Imago Dei, Ah, deve ter identidade. isso. É, esse aí, ó. Ah, gente, desculpa. É? Tem que atualizar, é? A gente. Tá respondendo no... Aham. Aí não tem problema, não. Já deu para captar a ideia. Captou a ideia, deu certo. Muito obrigada pelas respostas. Já deu para ver algumas mudanças nas respostas. E que bom, gente, que bom. E eu recomendo que vocês estudem mais sobre esse assunto, sobre sexualidade. Mas e a universidade? Eu vou falar rapidinho aqui, porque sexualidade é um assunto muito grande. Eu queria deixar você explicar direitinho, né, algumas coisas. Mas e a universidade, né? Como é que isso se relaciona aí, né? O cérebro pensando aí. Eu não vou passar o mente dessa vez, deixa eu falar. Mas quando a gente pensa em universidade e sexualidade, essa é a primeira imagem que vem na cabeça. Bebedeira, festa, de muita gente. Eu fiz uma pesquisa hoje de manhã nos grupos, né, que eu trabalhei com missões universitárias durante 8 anos, então eu trabalhava com universitários, fazia missão na universidade, sou universitária ainda, estou na segunda graduação. Camila também trabalhou com universitários, ela está na universidade também, né, ainda. Quando eu joguei lá nos grupos, a galera falou muito relacionado à bebedeira, a, sei lá, se perder, sexo sem compromisso, várias coisas relacionadas a isso. Inclusive, saiu um post recentemente de um pregador muito conhecido, que o texto era sexo e universidade. Basicamente, dizendo que a universidade era uma orgia. Gente, nada mais decepcionante para mim que trabalho com as duas coisas, com missões universitárias e trabalho na área de sexualidade. Por quê? Gente, sinceramente, quem convive na universidade, vai na universidade, sabe que isso aí é 1%, 2%, sei lá, no máximo 10% do que acontece na universidade. No resto do tempo, o que é que está acontecendo na universidade? Estudante chorando porque está tendo prova, está lá comendo no restaurante universitário, estudante estudando, cochilando pelos cantos, na biblioteca, na bolsa, assistindo aula, correndo para pegar ônibus, sei lá, gente, é isso que acontece na universidade, né? Produzindo em laboratório, fazendo diversas coisas, mas isso aqui não representa a universidade. Por que não a universidade não parece mais com isso aqui? A galera estudando na biblioteca, isso aqui, almoçando no restaurante universitário. Ou pareça com isso aqui, fazendo amigos na universidade, amizades duradouras. Ou com isso aqui, orando na universidade. Ou isso aqui, evangelizando na universidade. Então, para mim, a universidade representa mais essas coisas do que aquela primeira foto. O ministério que eu fiz parte, a Cru Campus, e a gente fazia todas essas coisas na universidade. A gente se reunia para comer, a gente fazia devocionais, a gente fazia sarau, a gente fazia evangelismo, a gente fazia muita coisa, discipulado na universidade, evangelismo, sei lá, gente, tanta coisa, a gente ia, comia junto, ia para Rio junto, muita coisa. A gente viveu muita coisa, vive muita coisa na universidade, muita coisa boa. Então, como é que sexualidade e universidade se relacionam? Se você pensa que sexualidade é relacionamento, você já começa a ver muita coisa aí. Existe o lado de coisas, digamos, ruins que se desenvolvem na sexualidade, como a galera que sai para beber, a galera que fica, que se pega lá, todas essas coisas, mas isso é tão pouco comparado ao todo,
que eu acho que nem representa a universidade, a balbúrdia que dizem, né? Para mim, o que representa a universidade são relacionamentos, sofrimento, que a gente fica lá estudando, se matando, estudar, mas é um sofrimento bom, né? Para mim, foram anos maravilhosos na universidade, que foram potencializados porque eu estava com outros estudantes que tinham a mesma perspectiva que eu, que via a universidade como um campo missionário. Então, para mim, a universidade foi muito mais isso aqui, muito mais isso aqui, e muito mais isso aqui. Então, o que é a universidade? A universidade, ela surgiu há, sei lá, muitos anos. Eu não queria trazer esse aspecto histórico para a gente hoje, mas ela é um ambiente que se firma na tríade da ensino, pesquisa e extensão. E lá, basicamente, as pessoas ou vão para se formar profissionalmente ou vão para a construção científica, fazer ciência, ou vão para as duas coisas, né? Quem está fazendo ciência também está se formando profissionalmente, de alguma forma. Então, isso é a universidade, é um lugar de construção, é um lugar de construir, de fazer coisas novas, de servir a sociedade. Então, isso é a universidade. Então, por que essa visão tão pejorativa? Por que nós saímos? Os cristãos decidiram sair da universidade. Quando a gente saiu, porque chegou uma época que existe ainda esse discurso na boca de muita gente, que a universidade é um lugar onde a pessoa perde a fé. Quando a gente saiu, ela se tornou esse lugar. Mas na universidade, minha fé nunca foi assediada no sentido assim, deixe de crer. Existe em alguns espaços, existe, mas isso não é a maioria dos espaços, né? E o que tem na universidade, gente? Cosmovisões e ideologias em conflito. A gente falou da nossa cosmovisão, criação, queda e redenção, lá vão ter outras. Eu vou ter aqui as três que me veio na cabeça primeiro, que é o humanismo, o cientificismo, saiu errado aí, é cientificismo e o materialismo. No meu departamento, que era o serviço social, o mais forte era o materialismo. Então, todas essas perspectivas, essas ideologias, elas vão ter suas próprias fés, vai ter uma fé ali a ser desenvolvida, as pessoas vão defender essas perspectivas, elas vão se estruturar nisso, assim como a gente baseia a nossa fé na Bíblia. Elas creem, a gente pode pensar nisso, de fato, como uma cosmovisão religiosa. Então, essas mesmas pessoas vão desenvolver sua sexualidade baseada nessas próprias cosmovisões, certo? Se a gente baseia naquilo que eu falei aqui de criação, queda, redenção, caiu, teve pecado, mas Jesus pode redimir, a gente pode viver bem com o corpo que Deus nos criou, somos inteiros, toda essa coisa que eu falei, relacionamento conosco, com Deus, com o próximo, eles também vão ter suas cosmovisões, e eles vão ter também suas perspectivas de como lidar com o corpo. Para muitos, o corpo é só um objeto de prazer. É isso. E aí a gente vai ter esse ambiente na universidade, esse ambiente plural, que é muito bom. É muito bom porque na pluralidade a gente também pode desenvolver a nossa fé lá, a gente também pode compartilhar da nossa fé, a gente também pode estar lá para partilhar desse ambiente de pluralidade. Nós somos muito bem-vindos na universidade e a gente deve estar lá. Então, a universidade é um lugar para nós estarmos, para amar a Deus e ao próximo, como a gente viu. Quando a gente está lá construindo, fazendo ciência, quando a gente está lá se tornando um bom profissional, quando a gente está lá conhecendo pessoas, abençoando vidas, fazendo todas essas coisas, nós estamos amando a Deus e ao próximo. Porque imagina, gente, sei lá, aquela mulher que codificou não sei nem os termos, Camila sabe os termos dessas coisas, eu não sei não, na minha área não, mas ela codificou os termos todinho do Covid-19, porque ela estava na universidade, gente, fazendo ciência, aquilo abençoou quantas pessoas no mundo. Vacina chegou, várias coisas chegaram, porque ela estava de alguma maneira, ela estava amando o próximo, não sei se ela amava Deus, mas ela estava amando ao próximo, servindo ao próximo. E é isso, gente, fazer ciência também é amar e servir ao próximo, também é amar a Deus. Então, ser um excelente profissional, um excelente psicólogo, um excelente assistente social, um excelente advogado, um excelente professor, um excelente arquiteto, também é amar a Deus e ao próximo. Então, a gente também está lá para compartilhar e desenvolver nossa fé, e só vai ter sal na universidade se os crentes estiverem lá para salgar. Se a gente se retirar, a gente não pode reclamar que lá virou caos. Tá? E nem necessariamente vira o caos, tá, gente? Mas a gente não pode reclamar de não ter sal se a gente não está lá para salgar. Porque a gente tem que estar lá, a gente tem que estar lá contribuindo, a gente tem que estar lá fazendo junto, a gente tem que estar lá com as pessoas.
Então, a gente precisa estar na universidade. Então, a universidade é um espaço para o florescimento humano. E o florescimento também da sexualidade, porque a gente vai estar vivendo relacionamentos lá. A gente vai ajudar pessoas a desenvolverem relacionamentos. Então, a universidade é um espaço de florescimento. E é assim que a sexualidade se relaciona com a universidade e identidade. E eu acho que eu consegui trazer tudo aí para vocês. Esse tema gigante. Em 1 hora e 13 minutos. E é isso, gente. Era isso que eu tenho para compartilhar com vocês. E aplausos, Jennifer. Obrigada, More. Vamos abrir para as perguntas. Jennifer, só dá para tu ver uma parte do pessoal. Depois, antes de terminar, de eu encerrar tudo, eu vou dar uma viradinha e mostrar todo mundo. É que eu estou com medo de mexer e desconectar uma coisa e acabar tudo. Mas aí, depois das perguntas, eu mostro todo mundo. Gente, vocês têm perguntas para fazer? Não se acanhem. Perguntem. Sexualidade era outra coisa. Graça e paz. Eu só tenho a agradecer a você por abrir minha mente. Porque na minha mente, quando eu coloquei lá aqui na igreja, o tópico, eu pensei que era outro caminho. E você abriu minha mente divinamente. Que Deus lhe abençoe. Amém. Amém. Me senti representada, digo mesmo. Alguém mais? Primeiramente, eu queria agradecer, né, por esse tempo. Agradecer a Deus também pela sua vida, por estar se dispondo a servir a gente aqui de certa forma. Eu sou esse aqui. Eu comecei colocando identidade na primeira pergunta e coloquei dúvida também, no sentido de que quando falam sobre sexualidade, eu lembro que tipo, hoje em dia todo mundo não tem certeza de sua identidade e por isso tem muita dúvida sobre o que é sexualidade. E aí na segunda vez que foi responder a pergunta, eu botei identidade de novo, porque eu entendi que a definição de sexualidade que tu deu combina muito com a definição que eu aprendi, que é quando a gente sabe a nossa identidade em Cristo, sabe que nossa identidade está em Cristo. E aí foi uma forma diferente de eu ver a palavra sexualidade, porque eu pensava em identidade quando me falam sobre sexualidade, mas eu não pensava que sexualidade tinha a ver com como eu vou, de certa forma, trilhar um rumo em relação à minha imagem também. E aí foi diferente, eu nunca tinha parado para pensar desse jeito. Eu gostei também do vídeo de Rei Leão. Eu sou uma das únicas pessoas no mundo, provavelmente, que não viu Rei Leão ou não lembra de Rei Leão. Eu não lembrava, eu conhecia essa cena, mas não lembrava. Eu acho que realmente não tinha visto essa cena. Mas me lembrou também da cena de Alice no País das Maravilhas, que ela chega lá e o gato pergunta para onde ela vai, e aí ela diz que não sabe, né? Aí ele fala, então qualquer caminho serve. E aí é um pouco do que eu vejo também para as pessoas que estão perdidas quanto à sexualidade. A pessoa vai para qualquer caminho, porque se ela não entende que a identidade dela, a sexualidade dela, deve ser definida a partir de um conceito teocêntrico e uma teorreferência. Se ela não tem essa teorreferência, ela não vai entender o caminho que ela deve seguir nunca. Ela não vai entender quem ela é nunca. Eu não tinha uma pergunta, eu só queria comentar mesmo. Muito bom. Primeira coisa, você é um herege, cara. Você não assistiu o Rei Leão. Ele disse que não lembra. Ele assistiu, mas não lembra, não é isso? Estou tentando ajudar você. Tem a missão de assistir o Rei Leão. Ele nem sabe se assistiu, misericórdia.
Mas essa questão que vocês estão falando aí de ver numa nova perspectiva é muito comum. E, gente, eu acho que vocês conseguiram enxergar aqui que eu não apresentei nenhum conceito novo, assim, no sentido do evangelho. Aqui eu trouxe o evangelho para vocês. Tipo, eu não estou inventando nenhuma roda, eu não estou criando nada novo, eu estou trazendo o que já está lá na palavra de Deus. E eu não sei por que a gente não tem isso difundido. E meu trabalho hoje é difundir essa perspectiva junto com outros ministérios, como Avalanche, Jocum, que estamos trabalhando nessa questão para divulgar, né? Para difundir o evangelho também aplicado na sexualidade. Lindo. Alguém mais? Encerramos. Tem alguém? Ah, só um pouquinho. Oi, tá me escutando? Perfeito. Eu tenho uma dúvida, se eu queria saber se eu realmente entendi, tá? É só para eu ter certeza, que eu sou assim mesmo. Eu queria saber se eu posso dizer que sexualidade, então, é a forma como a gente se relaciona em nosso meio, em nosso dia a dia, seja com nós mesmos ou com os outros. Eu queria realmente ter certeza que foi isso que eu entendi. Mas é isso mesmo. Como a gente se relaciona conosco, com Deus, com os outros e com a criação, né? Perfeito. Esse quadro, esses 4 pontos. Tá bem. Obrigada, tá? Cili, tu é de que área, Cili? Menina, que eu sou assim, eu sou desse jeito. Eu gosto, assim, de falar, de ver os pontos, de tirar dúvida, não deixar nada, conceitos. Eu fiquei com esse resquício. Eu não sou, né? Eu sou de exatas e saúde, mas é isso aí. É nós. Mais alguém? Ai, que rico, gente. Que rico esse momento, Jennifer. Foi sensacional.